E aí, pessoal, live hoje então com a Ana. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa jornada que se inicia aí, sobre a vontade e o desafio de estar participando mais das questões da nossa cidade. Fiquem à vontade aí, a Júlia já entrando. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Vamos dar um oi. Ó, aqui o Matheus. Que a Ana também entrou. Vamos ver aqui. Fala, Matheus. E aí? Como é que anda com os pequenos em casa? Ó, a Thaís também. Talibã. Eu imagino. Ó, o TJ entrando também, a Thaís. Vamos ver que a Ana já está conectando. Então, bastante gente com crianças em casa entrando também aí na live, coisa boa. Com um ouvido aqui e outro nas crianças, mas tá todo mundo aí ouvindo. É isso aí. E aí, Gravei. Ana, tudo bem? Olá, tudo? Tudo E aí? tranquilo? Que dia, hein? Hoje, frio, chuva. Nossa, muito Bah, inverno, né? muito clássico do nosso inverno. Hoje Sim, não tem nem que por que pedir pra gente ficar em casa, que todo mundo só quer ficar em casa mesmo. ficaria de qualquer forma. Legítima quinta-feira de ficar em casa, né? Bah, hoje tá difícil o negócio. É só com ar-condicionado no quente. Quem tem Eu tô com lareira, uma piscina no lareira. pé. Eu Dificílimo, né? escolhi um portátil aqui, aonde eu vou, carrego ele comigo pela casa. Ah, é isso aí, não, tem que ser, tem que se virar. Eu passei o dia na rua, tava com os pés gelados, gelados, sabe? Que dia pra estar Daí, na rua. que dia, né, pra sair na. Então, Ana, vamos dar um oi aí pro pessoal. Eu acho que seria legal a Bom, gente conversar até e dizer como é que nós nos conhecemos. A Ana tem um trabalho muito legal aí para várias mulheres empreendedoras que ela lidera, ela ajuda nessa jornada, principalmente no início, né? E depois em alguns momentos, mas eu acho que o início é uma fase muito solitária, assim, de muitas dúvidas. Por vezes depois tu já começa a ter uma rede de relacionamento, até empresarial com outros colegas, que te facilita, né, a tomada de decisões. Eu falo isso um pouco porque foi o que eu vivi na prática, né? E a Ana tem um trabalho muito bom com as mulheres que estão iniciando essa jornada de empreendedorismo. E eu acho que seria legal a gente dar uma comentada que foi numa dessas palestras, então, que quando eu estava começando a tomar a decisão de seguir em frente nesse desafio, que eu fui numa das palestras da Ana com outras mulheres, e cada uma tentando, né, se organizar na sua vida pessoal e profissional para conciliar a maternidade. E daí que a gente se conheceu. Acho que seria legal tu falar um pouco mais dessas outras mulheres que tu auxilia no teu trabalho, Ana. legal. Obrigada pelo espaço, Mari. Prazer estar aqui contigo. Admiro muito o teu trabalho. Quando eu te conheci lá naquele evento, eu confesso que eu achei admirável assim a postura que tu teve e uma mãe na política, aquilo realmente me chamou bastante atenção. Eu já sigo outras mulheres que atuam na política, mas nenhuma com esse perfil, então eu fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz de estar me sentindo representada por ti. Eu torço muito para que, não só como candidata a vereadora, mas deputada no futuro, porque eu quero muito poder votar em ti. Eu sou de Sapiranga, né? Então, nessa Sim, eleição já não ia poder colaborar
um voto, né? Mas eu colaboro na tua campanha, não tem problema. Claro, mas o mais importante é a gente começar esse movimento, né? De trazer um pouco mais para nós, né? Para mulheres, para outras pessoas assim que não estão linkadas à política. E eu acho que é um pouco disso que eu quero trazer até na minha, né, na minha trajetória, é tentar aproximar um pouco mais de pessoas como eu, Sim, a questão 3 meses atrás não sabia nada sobre como é que funcionava, né, a política mesmo, assim, no dia a dia. legal, muito legal. Bom, para falar do meu começo, né? Eu trabalhava no corporativo até bem pouco tempo. E depois que meu terceiro filho nasceu, eu acabei por ser demitida, né? E esse é uma questão frequente que a gente vive aqui no país. 48% das mulheres são demitidas depois que retornam da licença maternidade. Então, isso é um dado bem frequente. Metade das mulheres, né? Eu faço Fora as parte mulheres, dessa estatística também. e fora as que É, desistem, né? Elas é, contemplam esse mundo. Então, existe muito mais mulheres que saem do corporativo em função de maternidade, né? E nesse momento ali de demissão, eu estava bem, foi uma surpresa, então eu estava bem chateada. Eu tive que buscar ferramentas para me recolocar, né? E para mim era muito natural, né? Buscar LinkedIn, aquelas coisas todas que a gente faz quando a gente quer encontrar um emprego novo, né? Mas eu comecei a conversar com algumas mulheres e percebi que não era natural para elas, né? Mulheres na mesma situação que eu, mulheres que estavam há mais tempo até em casa, um filho, né? E aí, conversando com elas, eu percebi que elas botavam muita questão de, não, eu não consigo conciliar, né? Ou eu, mãe, maternidade, trabalho, eu tenho que sair cedo do trabalho, tenho que sair para levar no médico. Então, várias questões, assim, que faziam com que elas fossem demitidas com mais facilidade, né? E falavam isso com sim. muita dor, inclusive, né? Então eu pensei, cara, eu tô buscando ferramentas para me recolocar, mas e se mais pessoas, se outras mulheres também tivessem acesso a essas ferramentas, né, e pudessem entender como é que se faz um currículo, como é que se porta numa entrevista, como se sair na entrevista na hora daquelas perguntas, com quem você vai deixar o seu filho? Né? É Então eu dificílimo. entendi que eu poderia auxiliar essas mulheres, né? E aí surgiu a ideia de fundar o Workamami, que é uma empresa que auxilia mulheres a voltar para o mercado de trabalho depois da maternidade, né? E eu tive esse insight, achei que poderia fazer alguma coisa com isso, mas eu não sabia o quê. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o quê. E no corporativo eu atuava dentro da área de marketing, não tinha nada a ver com recolocação, não tinha nada a ver com RH, né? Então eu estava ali querendo promover alguma coisa, alguma ação, mas me sentia muito incapaz de fazer isso, na verdade, na prática, assim, né? Então eu levei essa ideia para um evento eles chamam um evento de iniciação, assim, onde tu tira essa ideia do papel, né? Coloca ali, faz o Sim. Canva, faz os métodos ágeis para te, né, idealizar aquilo que tu vai projetar. E aí tu é mentorada, né? Algumas mentoras passam por ti e orientam como que esse negócio deve acontecer. E aí a Workamami surgiu nisso. Na sequência, eu fiz um processo de Legal. aceleração dentro da Google Startups, lá em São Paulo, dentro de uma aceleradora chamada Bit2Mami, que é uma aceleradora voltada para público materno, né? Ela conecta mães ao sistema de inovação e tecnologia. Então, assim, eu estava num lugar perfeito, né? Eu que gosto de tecnologia, de inovação, dessas coisas assim, e estava entre mães que eu sou mãe há 16 anos, né? Minha filha mais velha tem 16, eu tenho um filho de 11 e o Emanuel tem 3. Então, eu me senti super em casa, assim, e fiz todo um processo de aprender mesmo como se empreende, porque eu não sabia. Eu vim do Sim. corporativo, eu já tinha tentado empreender no passado e não tinha dado certo anos atrás, lá por 2014, 2013. Então, eu não sabia empreender. E aí eu fui para essa escola de empreendedorismo mesmo, né? Que é a aceleradora. E aí, atuando, voltei para o Rio Grande do Sul e comecei a atuar aqui. Percebi que aqui não tinha um ecossistema com mães e mulheres empreendedoras
que aquilo não fluía muito bem, que eram grupos mais dispersos, e mesmo assim a questão da capacitação dessas mulheres para empreender ainda era muito gasoso, assim. Tem muita preparação para homens, né, ou para startups, ou para público um pouco mais jovem, né, que está recém-formado, se formando, mas focado em mulheres, não tinha nada configurado aqui. Então, eu entrei com essa proposta de trazer a Bit2Mami, essa aceleradora de mães, aqui para o Rio Grande do Sul, que foi um dos eventos que a gente se conheceu. Né? Ali Exatamente. Foi um primeiro evento assim, que eu quis fazer aqui no Rio Grande do Sul, para começar a aglutinar essas mulheres, essas mães, né? Que estão aí, que estão sedentas de orientação, né? E precisavam não só dessa representatividade, como também dessa orientação, né? E Sim. ali a gente começou um movimento de as iniciativas que eram feitas lá em São Paulo, os cursos, as palestras, a gente replicaria aqui. Então, 2020 tinha tudo para dar certo nesse sentido, né? Mas em março a gente acabou tendo Entrando. que botar o plano na gaveta em função da pandemia, né? E aí a gente reformulou tudo, a estratégia para ficar só no online daí. É difícil, a gente tá. Olha, eu tô quebrando as paredes, literalmente, da minha barbearia para tirar a área de entretenimento, que não se sabe quando é que nós voltaremos a estar nos entretendo juntos, para aumentar o espaçamento e colocar mais cadeiras para atendimento com segurança. Então, eu acho que, né, nessa jornada de empreendedor, que me compete bem antes dessa jornada de política, que é questão de poucos meses, a gente vê que nada é para sempre, né? A gente está em constante mudança como empreendedor e nós temos que agir rápido, tomar decisões, por vezes assertivas, por vezes não tão assertivas. Eu acho que com o tempo também tu começa a aprender a tomar algumas decisões, né, de maneira mais rápida, mas isso é com o tempo, né? E é difícil, empreender essa renovação constante, né? Eu acho que é toda empresa, nem todo empreendedor tem que estar sempre com esse olhar aí para renovação. O que é bem difícil, e esse tempo de pandemia está sendo bem difícil aí, a gente se indaga qual que é a isso questão aí, da né? economia a gente é sensível a isso porque nosso país ele é muito burocrático, é muito difícil, as coisas são caras, demoradas, né? Então, a questão econômica deixa o empreendedor vulnerável, né? Então, Exato. realmente, as decisões rápidas e outras decisões com relação a fluxos de caixa, reservas e tal, a gente só se dá conta de que isso é imprescindível quando a gente está em momentos como esse, né? E nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, realmente é desafiador não só ter a atitude de fazer, como a resiliência para estar suportando tudo isso, né? A gente tem aí hoje uma taxa de juros que está em 2,5%, né? É uma das mínimas históricas, mas se tu for ver hoje para o empreendedor, sem ser as linhas que hoje o governo lançou, que é uma gincana conseguir pegar, porque tu tem que estar no aplicativo lá e quem conseguiu, quem não conseguiu, porque cai toda hora o sistema. Tu vai para uma outra linha de crédito hoje em qualquer banco, tu não consegue tomar muito barato. Tu vai estar com uma taxa de 1, 2, 3% ao mês, dependendo do teu nível de ali então né, de risco. Mas então a gente vê essa dificuldade que tu falou custosa, a gente não vê na taxa de juros, e quando a gente vê a manchete no jornal, a gente imagina que o juros está custando 2,5%, mas o juros efetivo para quem quer tomar o empréstimo está com spread muito alto. Eu considero um dos maiores da nossa história. Que uma vez que a gente está com 2%, né, de taxa de juros que deveria ser a Selic, e a gente está tomando a 8%, 10% ao ano, tá muito alta essa taxa. Então, é uma grande questão, né? Que a gente tem um país que os bancos, por vezes, não estão repetindo o que daqui a pouco o Ministério lá quer fazer, que é a redução de taxa de juros. Então, custa para nós empreendedores e não está muito fácil. A questão das renovações E exige, né?
querendo ou não, por mais, é uma dívida que tu tá contraindo. E aí a incerteza de que isso vai funcionar, de que tu vai dar a volta. Então é um jogo muito emocional também, né? De inteligência emocional. Tu tá lidando com tudo isso, porque é fato, né? Tem momentos que se tu não toma como essa, de pegar um empréstimo com juros altos, tu vai ter que ficar a tua porta. Então, o que é pior? Ficar sem a renda ou contrair uma dívida, né? Fica nessas encruzilhadas. E ainda mais a gente que não teve uma grande educação financeira para isso, né? Para negócios, para isso. Eu estava vendo um estudo hoje sobre as mulheres, assim, né, empreendedoras, e uma das grandes questões é sobre ter tido essa orientação financeira e até a questão de que tu falou do capital de giro, né? Para qualquer empresa crescer, ela vai precisar tomar empréstimo, porque ela vai precisar de capital de giro. Então, tomar empréstimo não é uma coisa errada. Ele tem que ser tomado de maneira assertiva. E como nós não aprendemos a tomar empréstimo, né? Que a gente não faz parte da sua cultura pegar dinheiro emprestado. Por vezes, nós mulheres não fomos tão estimuladas na questão de matemática e finanças e usar esse jogo de corpo da negociação, né? Os pais tendem a levar mais os meninos do que as meninas, por vezes, nos seus negócios e tudo mais. Então, na verdade, tomar empréstimo não é ruim. Depende como é que tu vai tomar, qual empréstimo e para que situação tu vai tomar. E é isso que tu falou, a gente tem que ter um grupo muito forte para a gente se capacitar sobre isso, né? E como que tu vai aplicar tudo isso, né? Tem que ter todo um retorno em cima disso e pensar nisso a longo prazo, com a incerteza, né? É realmente desafiador, assim. E nós, né, difícil. Eu e você, e outras mulheres que têm um perfil parecido com o nosso, ainda temos que lidar com a questão da maternidade, né? Que estamos aí em plena pandemia trabalhando em casa com pequenos, né? E eu fico bem atenta a essas notícias que a gente ouve de mulheres que estão sendo demitidas em função de não estarem cumprindo as metas, né? Ou, enfim, cumprindo as entregas por sobrecarga. Mulheres que estão passando por doenças de sobrecarga emocional, né? Então, uma coisa não... quando começou a pandemia, eu estava super contrariada, né? Ai, como assim ficar em casa? Como assim? Tava super contrariada. Não tinha ainda baixado aquela consciência de que não, é sério e a gente tem que se cuidar, né? Então, lá naqueles primeiros dias, assim, vai, não vai, vai, não vai, eu até fiquei pensando, cara, isso vai ser uma coisa boa. Porque muitas mulheres vão trabalhar em casa, as empresas vão fazer home office e vão perceber que é possível que mulheres trabalhando em casa produzam mais e melhor e vão, né, aderir a esse sistema, então vai ter mais vagas de empregos para as mães e mães serão mais contratadas. Então eu estava super otimista, estava bem feliz. Sim. Fiz vários vídeos e stories assim, falando, incentivando. Ó, que bacana, vamos se preparar para isso. Mas o que a gente tem visto não, né? São histórias assim, e como eu tenho contato direto com essas mães, eu atendo elas um a um, e aí eu encaminho essa mãe para algum especialista dentro de uma área que ela tem uma necessidade, né? Por exemplo, se ela tem necessidade de organizar suas finanças, ou se ela tem necessidade de fazer uma recolocação, ou se ela tem necessidade de fazer uma transição de carreira. Então, para cada necessidade, eu vou tentando encontrar um profissional que eu possa atender. Que lembra lá no começo que quando eu fundei, eu não era de RH, eu era marketing, né? É o que eu fazia. Sim. O que eu faço até hoje. Então, eu converso, eu ouço, eu entendo, tento entender o que ela precisa, e aí sim eu indico um profissional que vá realmente fazer um processo de auxílio propriamente dito, né? É assim que funciona a dinâmica do trabalho. E a fala delas é basicamente a mesma. Elas querem a renda, elas querem trabalhar, elas precisam muitas vezes, mas tem essas nuances de mercado de trabalho que não beneficia a mãe, né? Que sempre, pelo contrário, deixa ela à margem disso, né? Então, não é o currículo dela que é selecionado, ela não é chamada para entrevista. Quando é chamada na entrevista, tem essas perguntas mais constrangedoras,
que deixam ela insegura, né? E aí vem a síndrome do impostor, e aí vem todos esses temas que a gente tem que lidar mentalmente e emocionalmente, né? Que a gente é julgada quando sai para trabalhar e deixa o filho em casa, e a gente também é julgada quando fica em casa e não sai para trabalhar, então a gente tem que ficar lidando com essas situações, né? E é um jogo de equilíbrio de pratos, assim, sabe? E cada vez mais eu noto, eu sinto e eu percebo que as mulheres têm que se desapegar desses rótulos, né? E fazer aquilo que elas são inclinadas a fazer. Se tu tá inclinada a ser mãe, ficar mãe, isso te enche, e a questão do mercado de trabalho não é uma prioridade para ti, acolhe e vive a tua maternidade, tá tudo bem, né? Eu fiz isso com o Theo, com o meu filho Theo, que tem 11 anos hoje. Quando ele era bebezinho, eu não trabalhei. E eu fiquei com ele até uma idade de 2 e meio, mais ou menos. E aí que eu fui procurar um emprego novo, né? E já nessa terceira vez, eu não quis parar de trabalhar. Não, eu vou ter meu filho e eu vou voltar para o mercado de trabalho. Era uma outra fase da minha vida e eu não queria parar de trabalhar. Hoje eu sei que o trabalho é o que faz sentido para mim e eu não abro mão de trabalhar, né? Eu me organizo, eu me coordeno, né? Tem horas que dá um, né? Enfim, em função de quarentena, tem horas que dá. Hoje de tarde eu estava aqui nesse lugar aqui, conversando com o computador, né, com a pessoa que estava lá do outro lado. Meu filho simplesmente entrou debaixo da cadeira e ficou preso. E começou a chorar debaixo da minha cadeira. Então tem esses momentos também. E nós, mulheres, temos a questão muito de uma perfeição, que se coloca desde por vezes, eu acho que quando a gente é pequena. Então, o que eu acho que eu aprendi por conviver muito com os meninos foi antes feito do que o perfeito. Que o não feito, né? Porque por vezes o perfeito é não feito. Então, por vezes a casa vai estar bagunçada, por vezes nós não vamos conseguir fazer o homeschooling da maneira que era para fazer e o filho não vai entregar todas as atividades, porque nós não optamos por dar aula em casa, a gente está sendo colocado a situação de dar aula em casa. Então, essa cobrança que nós temos e essa comparação também é uma coisa que tende a ser muito do feminino, que eu vejo, sabe? E que a gente acaba daí, por vezes, deixando de fazer, ou tendo uma grande frustração, ou se cobrando demais. Eu tendo a fazer muitas listas, assim, do que eu tenho que fazer. E daí eu vou dando cheque, assim, e para não ficar muito atucanada, assim, nessa questão de depois deixa para fazer, se ficou, ficou, e vamos bola para frente, entendeu? Eu também tenho essa questão das listas e eu lembro que quando eu comecei eu ficava muito frustrada de não ver as listas completas, né? E também foi uma coisa que eu tive que trabalhar na minha mente de não, tá tudo bem se eu não chegar no final do dia e a lista não tiver completamente feita, né? Porque realmente essa situação agora é se permitir, se comprometer até onde tu consegue entregar. Eu tenho essa preocupação bem forte, assim, né? Eu sou comprometida, é natural para mim me entrar em algo e ir até o final, assim, né? Mas eu tenho que me permitir que vai ter momentos que eu não vou conseguir, né? Vai ter momentos que eu realmente não dá pra. Vou ter que remarcar, vou ter que refazer, vou ter que. Uma coisa que eu faço com frequência é trabalhar na madrugada, depois que o bebê dorme. Então, assim, Sim. é uma adaptação mesmo, é se permitir, não se cobrar tanto e se comprometer aonde pode entregar. Hoje eu sei que tem certos horários que eu não posso marcar certas coisas, tive que passar por isso, alguns perrengues, né? Então é muito de se adaptar, de estar atento ao que está acontecendo, assim, e tentar se munir de ferramentas para não acontecer de novo. Quando a pandemia começou, eu ainda tinha o auxílio do pai das crianças, né? Logo depois já não tive mais. Então eu tô literalmente solo com as crianças em casa, né? Então ainda mais um agravante, a gente conversou essa semana, né? Também não é simples assim, não tem com quem revezar, né? Enfim, é muito de si. E aí também vem o apoio e
de outras empreendedoras que estão nessa mesma situação. Como a gente tem esse grupo da Sim. aceleradora, das que são empreendedoras também, ali dentro do grupo a gente se apoia muito, a gente troca muita informação, a gente É. quer deixar a gente quer que todo mundo esteja atualizada de tudo, porque para cada Sim. um dos nossos negócios é importante que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, mas nem todas É. nós conseguimos parar o que estamos fazendo e fazer esse scanner aí de como estamos, o É. que está. Então, tem algumas pessoas ali que estão mais folgadas e nos avisam, compartilham e Legal. falam da situação do mercado, falam da situação da saúde, falam da situação da educação. E aí a gente troca muita informação, assim, que em outras rodas de mães talvez a gente não encontraria, né? É isso. E daí em outras que Falamos nem eu. É, falamos de marido, mas também falamos muito de negócio, sabe? De claro. dinheiro, muito de estratégia, de troca de informação. Às vezes a gente faz lives assim no Zoom, né? As conferências só para desabafar, só para rir. Outras não, outras é para Legal. trocar ideia, falar de trabalho. Então, assim, essa rede de apoio que É. é virtual também, ela para mim tem feito uma diferença incrível. E aí elas viraram minhas amigas, minhas confidentes. Essa separação que eu É. tenho passado bem difícil, então é lá que eu encontro Sim. um colo, né, para conversar. E aí a É. gente vai se moldando, né, se colocando nessas situações de se permitir e se desafiar. Aqui eu conto muito com uma rede de apoio também de amigas, assim, de vizinhas. Eu ainda estou num período bem braçal. Então, na verdade, eu nunca tive a presença do meu marido aqui. Então, eu sempre tive que me lidar muito sozinha. Eu acho que aprendi a fazer tudo sozinha porque eu não tive nunca, na verdade, com quem dividir. Então, as situações sempre foi muito eu. E eu uso muito as minhas vizinhas, minhas amigas, que por vezes a gente organiza para fazer uma live e uma vai ficar com o meu filho por um tempinho, a outra estava fazendo uma reunião, manda o filho dela aqui para casa. Então, eu uso muito dessa rede de amigas e vizinhas que têm filhos também e estão enfrentando a mesma situação para a gente, por vezes, se ajudar com as crianças, porque um a mais aqui não vai fazer diferença e de vez em quando vai para lá e a gente tem se É apoiado bacana, assim. às vezes é até bacana ter mais crianças, porque eles brincam, se entretem, fica ali mais minutinhos, né? Eu tenho a minha sobrinha Sim, que mora aqui perto da minha casa, então ela vem, brinca. São momentos que eu consigo dar uma limpada na casa, organizada, porque o bebê tá ali é, brincando quietinho, assim, né? E eu é, tocava muito nesse assunto com as meninas que passam por aqui, sobre essa questão da rede de apoio, né? Agora, com a é, questão da pandemia, até é uma fala que eu nem toco mais em função sim, de que a maioria das pessoas está em casa, né? Mas antes disso, incentivava muito elas a fazer isso que tu está fazendo. Porque é, muitas pessoas acham que rede de apoio é vô e vó. E então se eu não tenho não, vô e vó presente por perto, enfim, então eu não tenho. Mas às vezes tu consegue fazer uma rede de apoio de pessoas que não são da tua família, mas que te acolhem, né? Acolhem olha, teus filhos, enfim. para esse meu desafio, eu só tô contando com isso. Meu marido não mora aqui, minha mãe não mora aqui, minha sogra não mora aqui, minha irmã não mora aqui, meu irmão não tem parente. Então, olha, eu tô indo na cara e na vontade para fazer isso acontecer e que nem eu falei, o grande sucesso também desse desafio vai ser ter a rede de apoio para me ajudar, né, com as crianças, porque se eu vou estar Mãe, eu lá, também. claro, não vai ter ninguém. Que Algumas vezes as viajar. crianças vão ter que ir comigo, outras vezes, né, nós vamos fazendo e vai indo. Mas sempre foi assim, e eu fiz já meio Iron assim, já treinei, já corri, já fiz vários desafios assim. Então eu Tá acho que acostumada com essa coisa de se superar, né? Eu acho que tu tem isso, assim. Geralmente os atletas são mais raçudos nesse sentido, porque já levaram o seu corpo ao limite, né? Então, você deve ter isso eu acho que bem presente.
E eu acho que é um pouco disso daí, entendeu? Eu sei que provavelmente eu não vou fazer a melhor campanha que eu poderia fazer comparado com alguém que não tem filhos. Eu sei que eu não vou ter horas de rua, horas de reuniões que outra pessoa vai ter. Mas, como eu falei, antes feito do que não feito. Então, vai ter várias vezes quando eu vejo as outras pessoas que estão se preparando, elas têm muito tempo. Eles estão fazendo um monte de reunião, eles dizem que tem tempo sobrando, estão ansiosos para começar. Eu falo, vai, eu tô ainda atrás, mas pelo menos eu tô fazendo, entendeu? Então, É, e é aproveitando o isso aí. gancho de que esse online agora do normal te faz valer das redes aí, É, pega essa ferramenta como tu, assim, te apropria dela, que dá para fazer grandes debates e daí tu consegue também falar com a pessoa certa, falar com quem precisa te ouvir, que são as mães, que são as mulheres que querem apoiar pessoas como tu na política, sabe? Eu acho que tá super assim. Acho que é disso que a gente precisa, sabe? A gente precisa se sentir representada, a gente sentir, olhar e ver que, cara, se ela consegue, eu também consigo. As meninas aqui que passam por aqui, elas se sentem assim quando eu falo com elas ou quando eu mostro exemplo de outras mulheres que trabalham e conseguem. E não é conseguir que dá tudo certo, conseguir que é tudo não. liso, perfeito. Não, conseguir é isso que tu tá fazendo, adaptando, dando um jeito, roda um prato aqui, roda um... Isso é conseguir, né? É, Agora, se vai ser liso, assim, a ponto de, nossa, foi a melhor campanha da minha vida, não, não vai é, ser. Para voltar é, para o mercado de trabalho não é fácil, é, né? A gente tem a questão da culpa, a gente tem a é, questão da cobrança, é. várias nuances aí para trabalhar. Mas eu tô assim super feliz com a tua iniciativa e, cara, tá em casa, vai É, dar tudo e certo. eu acho que essa questão de. Quando tu falou ali da questão da demanda dos trabalhos, o que eu falo com muitas amigas minhas é que essa questão do trabalho agora estar em casa, quando tu não tem essa empatia de outra pessoa também com filhos, ou por vezes tu não tem um chefe com filhos, uh, acaba tendo uma exaustão de reuniões. Né? As pessoas estão É, carentes, estão buscando muitas reuniões que por vezes poderiam ser um e-mail, um áudio, um WhatsApp, e podia ser de uma maneira. Então, quando tu tem outras lideranças também que compartilham da tua mesma dor, da mesma dificuldade, eu entro numa reunião sempre sabendo quando termina, entendeu? Porque quando terminar eu já tenho uma outra atividade para fazer. Para mim, uma reunião é já uma outra coisa que eu tenho que fazer na lista, né? Então, é exato. importantíssimo, quanto mais a gente tiver lideranças, mulheres, né, e mulheres com filhos, mais empatia vai se ter para as dificuldades e por esse equilíbrio que se busca, né? Então, acho que essa é uma das grandes importâncias que a gente tem de trazer mulheres também na liderança, é que quanto mais a gente tiver esse olhar feminino, mais eficiente, por vezes, nós vamos ser também em ter essa correspondência, né? De entender o tempo e a importância do tempo e a escassez do tempo. Exato. E a importância de dialogar com homens também a respeito disso para desenvolver essa consciência, né? Desenvolver neles de que a empatia não é uma coisa que a gente consegue passar um para o outro. A pessoa tem ou a pessoa não tem, né? Mas assim, de dialogar com eles, expor, mostrar, né? Que é possível, que dá para fazer, que dá para dividir, que não é feio, não é ruim, não é errado, né? Dividir tarefas, dividir o tempo, enfim, trazer para a igualdade, para o pé da igualdade, né? E aí tu não consegue grandes mudanças se tu fala só para os convertidos, né? Tem que falar para as pessoas que não são bem da tua bolha para criar esse movimento de empatia, né? Então, fica aí o recado para quem está nos ouvindo, homens que estão nos Exato. ouvindo, mulheres que estão nos ouvindo, encaminhem para os seus maridos, né? Que temos agora uma Isso. candidata e que precisa de apoio porque são os nossos filhos, né? A gente também precisa entender que políticas precisam ser criadas por mulheres, por mães,
em função dos filhos também, em função do futuro que vai acontecer, né? Se a gente deixa o poder, a liderança nas mãos dos mesmos, é os mesmos que vão ser beneficiados sempre, né? E quando a gente desconecta disso e olha para outras realidades, olha para outras pessoas, olha para as pessoas que são minoria, e eu detesto falar isso, porque nós não somos a minoria, nós somos metade da população, e nós somos a mãe da outra metade, então não tem cabimento. Mas a gente não é representado, a verdade é essa, né? A gente é pouco representado. Existem poucas mulheres na liderança, né? Não só na política, como na liderança das grandes empresas também, das startups. A gente tem, se eu não me engano, era 70% de startups eram lideradas por mulheres, mas só 2% recebem investimento. Ou seja, as startups femininas, não só de negócios femininos, mas lideradas por mulheres, elas recebem menos investimento do que as startups lideradas por homens. Então, até na inovação, esse tipo de coisa acontece, né? Então, para te ver como é bem estrutural isso, né? Então, esses diálogos, eles precisam existir, pessoas como tu, pessoas como esse trabalho que eu faço, de falar com mães e mulheres, é necessário muito em função disso. As mulheres que passam por aqui, elas saem daqui acreditando que podem, acreditando que são capazes, acreditando que são capazes de fazer as coisas, sabe? Que eu me preocupo muito, e as profissionais que trabalham comigo, a gente se preocupa muito em tirar elas do lugar de vítima ou do lugar de não tenho capacidade para colocar, não, eu posso. Se eu quero, eu posso. Então, tá aqui ferramentas para tu conseguir realizar. O que a gente vê em sociedades um pouco mais maduras, em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, que os horários, tu tem um horário X que tu trabalha, né? Então, normalmente lá 4h30, 5 da tarde, todos já estão saindo dos seus trabalhos. Aqui nós ainda estamos numa certa competição infantil de quem trabalha mais. O trabalho, por vezes, ele é mensurado não pela produtividade e mais pelo tempo. Tu vê aqui pessoas que mandam mensagem às 2 da manhã, 1 da manhã. Hoje, quando as gurias tinham da minha equipe estava mandando o WhatsApp, não sei, era 10, 11 da noite. Eu falei, não, jeito nenhum, não quero que não tenha um WhatsApp da minha equipe mandando de noite. Então, né, porque eu não quero que outra pessoa tenha. Então, eu digo que a gente tem isso um pouco na cultura brasileira, na nossa insegurança em cima da nossa produtividade. Mas eu acho que, assim, com a evolução e com o aumento da nossa educação, e a gente aí transitando mais um pouco, eu acho que a gente vai começar a ver. Lá nos Estados Unidos, normalmente eles não almoçam, né? O almoço eles comem em cima da mesa para terminar o seu trabalho, entregar e ir embora. E daí chegou em casa, ninguém vai te responder e-mail às 7, 8 da noite. Então, eles trabalham relativamente bem menos que a gente em tempo. Mas o tempo que eles estão lá, eles são totalmente muito eficientes. Então, nós ainda estamos numa sociedade que ainda compete por ver quem trabalha mais e não de quem trabalha mais de maneira mais eficiente. É um modelo de trabalho muito antigo, muito industrial ainda, né? Baseado em horas, baseado numa produtividade repetitiva, né? Então, tá cheio de estudos por aí dizendo que ninguém é produtivo 8 horas por dia e ainda assim a nossa carga horária de trabalho é assim, né? E mesmo que as empresas optem ou optassem por fazer modelos diferentes, tem as questões trabalhistas, então elas ficam amarradas também, né? Os empreendedores, as empresas, elas ficam amarradas às questões trabalhistas que precisam ser respeitadas, né? Então, se lá existe uma lei que diz que a pessoa não pode trabalhar X horas a mais, enfim, e a empresa faz. Então, assim, tem várias regras. Quando eu ainda estava trabalhando no corporativo, foi bem o ano que entrou o e-social, que é o esquema dos horários, né? Então, até aquele momento, nós levávamos o computador para casa e nós trabalhávamos de casa. Porque o tempo, às 10 horas que a gente ficava trabalhando, porque a gente nunca saía às 6 horas da tarde, a gente sempre saía mais tarde, não era o suficiente para fazer tudo que tinha para fazer.
Então a gente pegava, ia para casa, jantava e às 10 horas a gente se conectava e continuava a trabalhar. Assim a gente fazia. Com o e-social a gente não pode mais fazer isso, a gente nem levava mais o computador para casa. Então, assim, foi uma febre por aplicativo de produtividade, Pomodoro, porque a gente tinha que entregar tudo até fechar o horário de trabalho, né? E aí, quando eu tive o bebê, eu tinha que sair do trabalho exatamente 10 para 6, porque às 6 fechava a creche. E fechou, a professora vai embora. Então, todo mundo ainda ficava até mais tarde, trabalhando, porque podia ficar até 1h20 a mais. E todo mundo ficava só 1h20, mas eu não, eu tinha que sair correndo, sair descabelada para buscar a criança na creche. O que eu acho que a gente aprende é essa questão de reuniões não produtivas, de ser mais eficiente nas conversas, né, de ver onde realmente importa, a questão de delegar. Então, vamos lá, o que eu tenho feito muito, o que eu faço muito é delegar. Então, hoje, tem gente atrás de mim fazendo tudo. Então, eu faço o que só eu posso fazer. O que outras pessoas podem fazer por mim, eu aprendi a delegar. E daí eu sei cobrar as pessoas por aquilo. Então, acho que é essa questão também que, por vezes, nós mães não, e mulheres temos mais dificuldade de delegar, a gente gosta de fazer tudo do nosso jeitinho. Eu comecei a ver que cada um tem o seu jeitinho, entendeu? Que daqui a pouco eu não vou receber tudo do meu jeitinho, mas eu delego muita coisa também. Eu comecei com as crianças a também trazer muita questão da independência deles. O meu filho de 3 anos e meio volta de Kombi, com crianças de 13, 14, 15 anos. Então, muitas mães dizem... então a gente vai fazendo isso, entendeu? E questões bem sérias, assim, tipo, a partir de tal idade eu não realizo mais determinada tarefa. Se você não realizar essa tarefa, você vai ficar sem. É uma coisa bem forte, assim, porque justamente a independência é o que vai mover a pessoa para fazer aquilo ou não, né? Exato. Desde muito pequeno, eu sempre movimentei eles assim, não come sozinho, vai no banheiro sozinho, não, sozinho. E eu considero assim, como mãe, é o básico do criar o filho para ele ir embora, sabe? Tem gente que fica meio chocada com o que eu falo. Mas se tu cria o teu filho para ficar em casa, para ficar para sempre em casa, ele vai ficar para sempre em casa. Tu vai ter que ficar fazendo o trabalho de mãe para sempre. E o trabalho de mãe ele não é eterno. Ele tem um momento, ele tem um prazo de duração. Depois a pessoa cresce. E aí você vira claro, é importantíssimo. Responsabilidade mais, não pode ter mais, né? Não. É assim que acontece com nossos pais, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, outra coisa importantíssima da gente ter representatividade feminina é a questão do financeiro que tu comentou, né? Tanto para as empresas, como na lado pessoal, e até por vezes na política. Minha campanha, eu tenho toda ela planilhada, custos, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Então, acho que nós, mulheres, por vezes, romantizamos muitas coisas, mas nós temos que ser realistas também por vezes. Então, acho que é bem importante isso também, trazer né, essa questão da gente conseguir entender que a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente tem que botar em números, tem que trazer essa realidade, tem que ver como é que vai conseguir fechar a conta, do que só, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, quem fala muito é a Dani Junco, né? Seja gentil com as pessoas e seja agressiva com os números, né? E tanto na tua empresa quanto no teu orçamento doméstico, né? Seja agressiva com não seja permissiva, né? Tem as coisas no lugar, né? Tem as coisas realizáveis, tangíveis, programadas, até onde é possível programar, né? É isso aí. E isso, né? Para te ter o poder de escolher, né? A gente não tem o controle muitas vezes das situações, né? Muita coisa acontece, mas a gente tem o poder, quando a gente tem essa organização, essas planilhas que tu citou, seja na nossa empresa, seja na companhia, seja na nossa casa, muitas vezes a gente tem o poder de escolher o que fazer. Deu um problema aqui, eu vou para cá ou para cá. Se tu não tem isso claro,
tu vai gastar com o que não precisa, com o que não deve, com imprevistos que não foram, né? Imprevistos não foram pensados, lógico. É isso Então, aí. isso a gente tem que ter clareza de que sendo mãe, sendo empresária, não importa. Se é algo É, que tu quer fazer, tenha direção disso, né? Tenha clareza é, disso. E faça é, isso acontecer também nos números, né? exatamente. Eu acho que grande parte das questões que vão transitar ao longo da minha campanha transitam aí na vida empresarial, que fletam com a nossa vida pessoal, né? Que a gente não mais separa isso, principalmente em tempos de pandemia. Mas eu acho que essa vai ser o grande desafio, entendeu? Lidar com tudo isso e principalmente, né, trazer uma campanha competitiva que eu tô trazendo, eu vou competir com todos, né? Não só com mães, com não mães, com mulheres, não mulheres. E eu acho que na minha vida, assim, como atleta, eu sempre busquei treinar com os melhores, sabe? Independente do gênero. Eu sempre queria, eu lutava muito com os meninos, corria com os meninos e fazia todos os meus esportes. Eu tinha grandes amigas minhas que também eram adversárias, mas a gente sempre se puxava. Então acho que é isso, né? Nós mulheres começarmos a entender que a gente é igual e a gente pode competir de igual para igual. Nós temos coisas boas, coisas ruins, diferenças, como é importante, né, a gente ressaltar. Mas lá vai estar a Mari competindo com qualquer um dos meninos ou qualquer um dos homens, de igual para igual. E levantando a cabeça por ter filhos pequenos. E levantando a Não, cabeça, né? É sabe, isso né? aí, então. Eu acho que se a gente leva isso como um É, impulso, é, muda, né? Eu passei a sentir isso também depois nas entrevistas que eu é. fazia, nas conversas que eu tinha. Não, os meus filhos, eles são impulso para mim. Então, assim, não importa com quem Claro. eles vão ficar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu É, trabalho, eu vou fazer as é. entregas que eu preciso fazer. O meu É isso aí. comprometimento com a empresa, ele não muda por eu ter sido mãe, né? Não. Então, quando eu tive clareza disso e as minhas entrevistas passaram a ser diferentes, né? E eu acredito que para a tua campanha vai ter um reflexo bem parecido, assim, de tu ter clareza do que quer e passar É isso isso aí. na tua fala, né? É isso aí. Então, acho que a gente tem que ter essa garra, sabe? Eu acho que ali, ó, o Cid colocou. Minha experiência me diz que as mulheres têm um espírito mais forte que os homens. Olha, Ana, só para te contextualizar, o Cid foi meu treinador de judô e quando eu tinha 12 Ah, anos, eu quebrei meu braço, na verdade, eu não queria perder para um menino e daí para evitar a queda, eu coloquei o braço na frente para me proteger. E daí foi um osso para cima do outro. E o Cid já teve vários atletas aí, e eu acho que eu fui a única, ou uma das únicas pessoas que deixou ele colocar o braço no lugar. Então ele tirou ali o meu kimono ali na hora, com 12 anos de idade, e colocou meu braço no lugar, porque eu confiava nele, né? Meu treinador, na verdade, na época eu considero e sempre considerei meu segundo pai, assim, me ajudava com muitas coisas, assim, além dos treinos. Mas é isso aí. Então ele foi um. Ele viu aí na prática como nós mulheres somos fortes, colocando meu somos braço no fortes, né? lugar com 12 anos. Ah, eu sou suspeita em falar, assim, porque na minha trajetória, assim, eu fui muito forjada, né para situações, assim, de machismo, de assédio, na minha vida profissional falando, né? De situações assim onde por eu ser mulher eu estava em desvantagem, sabe? Então eu sempre tive que lidar muito com isso. E isso sempre, aliás, isso por muito tempo foi uma dor para mim, sabe? Porque Uhum. eu me armava, eu queria lutar com as mesmas armas, sabe? Sim, E mais madura, eu percebi que arma de mulher é diferente. A gente tem escudo, a gente protege. E aí, se a gente é, levar isso, a gente não tem espada, né? A gente luta com escudo. E se a gente leva isso para nossa vida,
que a gente protege umas às outras, que a gente protege quem a gente gosta e que a gente poupa muita coisa, porque a gente usa mais a inteligência e não tanto a força. Enfim, eu comecei a entender outros pontos e aí passou a fazer muito sentido falar isso para outras mulheres. Passou a fazer muito Claro. sentido eu levar essa informação, essa sensação, esse sentimento, porque outras mulheres estão precisando, outras mulheres precisam Claro. sair desse lugar de dependência emocional, dependência financeira. Nossa, eu converso com muitas mulheres que, por não estarem trabalhando, são dependentes de seus companheiros e vivem em relacionamentos abusivos, né? Então, assim, é muito forte, muito delicado essa questão da carreira, do trabalho da mulher, porque não é só trabalhar, é a vida toda da mulher que gira em torno disso ou não, né? Então, muitas vezes É. ela não tem como sair de um relacionamento, porque ela não tem como trabalhar. E uma coisa leva a outra. Gente, são histórias assim que, se eu levo essa mensagem para algumas pessoas, que elas, ó, não tu é capaz, vai lá, te organiza e faz a tua parte, já resolve. Já resolve, Claro, sabe? é isso aí. Eu acho que a gente tem muito que estimular, valorizar. Eu acho que mais do que ficar, né? Acho que a gente tem muito que valorizar as profissões femininas. Eu acho que a gente tem que muito valorizar as profissões, valorizar o tempo, né? Eu acho que nós temos uma série aí de aprendizados, por vezes, em países mais maduros, que conseguem valorizar o tempo e valorizar todas as profissões. Eu acho que a gente tem uma série de aprendizados, assim. Eu acho que nós, mulheres, nesse aprendizado, somos grandes favorecidas. E eu acho que quanto mais nós tivermos né, mulheres também assumindo lideranças, mulheres nos representando, mais fácil eu acho que vai ser disso chegar mais no nosso dia a dia, né? Eu acho que essa é a grande questão. Quanto antes isso vai chegar no nosso dia a dia. Show. Então vamos lá, eu espero aí muita ajuda nessa campanha, que vai ser um aprendizado para mim. Conta comigo aí no que precisar. Como eu falei, números, contatos com outras empreendedoras. Eu sou uma grande entusiasta do empreendedorismo. Eu gosto muito de ajudar, eu sempre fui muito ajudada, então eu sempre gosto também de retribuir. Eu acho que tem isso muito da gente, né? Que a gente ajuda e também é ajudado. Então, acho que é uma via de mão dupla. Então, a gente, da mesma maneira que a gente ensina, a gente aprende. Então, fica aberto esse contato e eu vou querer também muita ajuda, muito feedback, porque Com certeza. vai ser um. Conta comigo, conta com o meu apoio. Eu vou falar de ti para todo mundo. E assim, quero te convidar para uma live de volta. Então, vamos nos organizar novamente com os nossos horários aí daqui uns para fazer uma live de volta aqui na Orcamame, onde eu quero te apresentar. Isso, E a gente vai continuar combinando conversas assim, porque eu acho que fazem muito sentido e eu quero muito poder colaborar assim. claro, Conta com comigo. certeza. E vai ter muita coisa legal aí pela frente. Pode contar que vai ser uma campanha disruptiva, nós vamos trazer muita inovação e muito olhar materno aí e feminino também para a política logo, logo. Show. Que bom. Finalmente. Obrigada, viu, Ana, por tudo. Um Obrigada, beijo. Mari. Valeu pelo convite. Obrigada por terem assistido todos vocês aí. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.